Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes e os que estão em diferentes países reunidos nesta ocasião, louvando a Deus através de Jesus Cristo, para depois escutar a voz de Deus, a voz de Cristo, por meio do seu Espírito, para falar-nos nesta e em todas as ocasiões. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião. Apocalipse capítulo 1, do versículo 10 ao 11 diz: Eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O que vês, escreve-o em um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a bronze reluzente, como se tivessem sido refinados em uma fornalha, e a sua voz como o estrondo de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e estive morto. Mas eis aqui que vivo pelos séculos dos séculos. Amém. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de ser. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E no capítulo 2, versículo 7, diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra. Abra-nos as Escrituras e o entendimento para compreender, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar, queiram ter a bondade.
a voz do Espírito Santo falando à igreja no último dia. É importante entender que assim como o Espírito Santo esteve no meio do povo hebreu sob a lei, sob a dispensação da lei, conforme ao que ele prometeu, que estaria no meio do povo e andaria no meio do povo. E sendo assim, falaria ao povo, através do seu Espírito manifestado através dos profetas. Essa é a forma em que Deus falava ao povo. Isto que nos diz Zacarias capítulo 7, versículo 11 ao 12, onde diz: mas não quiseram escutar. Antes, deram-me as costas e taparam seus ouvidos para não ouvirem. E tornaram seus corações como diamante, para não ouvirem a lei, nem as palavras que Jeová dos exércitos enviava por seu Espírito. Como vinham as palavras de Deus para o povo? Por meio do Espírito Santo, e tornaram seus corações como diamante, para não ouvirem a lei nem as palavras que Jeová dos exércitos enviava por seu Espírito, por meio dos primeiros profetas. Deus, por meio do seu Espírito, enviou sua palavra ao povo, através dos profetas, porque o Espírito estava nos profetas e falava através deles. Isso era o que estava prometido também em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 15 em diante, onde diz: profeta do meio de ti, dos teus irmãos como eu, te levantará Jeová teu Deus, a ele ouvireis. Por quê? Porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, estaria nesse profeta, falando ao povo. A palavra que colocaria no coração e na boca de cada um desses profetas. Segue dizendo, diz: a ele ouvireis. Porque quando Deus fala, cale-se diante dele toda a terra e ponha-se a ouvir. Escute o que Deus está falando, por meio do seu Espírito, através dos seus mensageiros, dos seus profetas, conforme tudo o que pediste a Jeová teu Deus, em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo: não volte eu a ouvir a voz de Jeová meu Deus, nem mais eu veja este grande fogo, para que não morra. E Jeová me disse: bem falaram naquilo que disseram. Profeta lhes levantarei do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Mas qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu lhe pedirei conta. Toda pessoa está chamada a escutar a voz de Deus, as palavras que Deus coloca na boca do profeta mensageiro, correspondente ao tempo em que a pessoa está vivendo. É uma responsabilidade o escutar, o prestar atenção
dar ouvidos ao que Deus colocou na boca desse profeta mensageiro e fazer conforme a como Deus nos ensina que devemos fazer no tempo que toca a cada pessoa viver. Aos que viveram no tempo de Noé, a mensagem que Noé falava, que pregava, era a voz de Deus, por meio do Espírito de Deus, através do profeta Noé. E todas as pessoas daquele tempo estavam chamadas a escutar essa mensagem, porque era a voz de Deus falando ao povo, através de um homem singelo chamado Noé. Parecia inconcebível a sua mensagem. Porém, o cumprimento de sua mensagem deu testemunho de que estava falando a verdade e que era a palavra de Deus para o povo. Naquele tempo não chovia. E Noé disse que viria um dilúvio. Não que ia choviscar, garoar, senão que viria um dilúvio. E o dilúvio veio, chovendo por 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites foi o dilúvio, onde morreram milhões de seres humanos. E é tipo e figura do dilúvio de fogo atômico e vulcânico que virá sobre a raça humana durante o tempo da grande tribulação, que consta de 3 anos e meio. Toda pessoa tem a responsabilidade de escutar a voz de Deus. Mas qualquer que não ouvir minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu lhe pedirei conta. Ou seja, Deus vai pedir contas aos que não prestarem atenção à palavra de Deus, enviada por Deus através do seu Espírito Santo, o anjo do pacto, Cristo em Espírito Santo, no meio do seu povo. A promessa era que o Espírito Santo viria e diz, e nos ensinará todas as coisas. E ensinou a São Paulo todas as coisas relacionadas aos judeus e as relacionadas aos gentios, à igreja do Senhor Jesus Cristo. A mensagem que São Paulo pregava era a voz de Deus para o cristianismo no meio dos gentios. É que onde estiver o Espírito Santo, sempre estará o instrumento de carne que ele usará para revelar-se a ele e falar através dele à sua igreja, a seu povo. E o que estará falando, a mensagem que estará trazendo da parte de Deus, é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo para o povo. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. De etapa em etapa, de era em era, a voz do Espírito Santo esteve sendo escutada no meio do cristianismo, pelos que têm ouvidos para ouvir. Quem não tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, nunca a escutará. Cristo
esteve e todavia está no meio da sua igreja, desde o dia de Pentecostes, em que veio em Espírito Santo ao povo, crente nele. Aos que criam nele e seguiam sua mensagem, porque estavam escutando a voz de Deus por meio do Espírito Santo, através do véu de carne, Jesus. E agora, Apocalipse, capítulo 22, do versículo 16 ao 17 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a linhagem de Davi, a estrela resplandecente da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Ou seja, quem ouve o que o Espírito Santo e a esposa, que é a igreja, estão dizendo. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome da água da vida gratuitamente. Portanto, o que o Espírito fala, o fala através do Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, para todos os seres humanos, dando a oportunidade de que venham a tomar da água da vida eterna gratuitamente, através de Cristo, nosso Salvador. A água da vida eterna, a rocha é Cristo e a água é o Espírito Santo, o Espírito de vida, para dar vida à pessoa. O Espírito Santo é a vida do sangue. Portanto, tem se dado a oportunidade por 2000 anos aos seres humanos de escutarem a voz de Deus, a voz de Cristo, e terem a oportunidade de que nasça a fé de Cristo na alma e o recebam como único e suficiente Salvador. E assim tenham a oportunidade de tomar do Espírito Santo a água da vida eterna e viver eternamente no reino de Cristo, no reino de Deus. Em cada tempo, a advertência de Deus era: se hoje ouves a sua voz, não endureças vossos corações. Ouça a voz de Deus para o último dia, assim como escutaram a voz de Deus em cada era ou etapa da igreja. Deus falando por meio do seu Espírito ao mensageiro correspondente a cada tempo. E através do mensageiro de cada tempo, falando à sua igreja, a seu povo, do novo pacto ou testamento. Isso é estar escutando a voz do Espírito Santo falando à igreja no último dia. Se hoje ouves a sua voz, não endureças o coração. A voz do último dia,
o dia presente, o último dia no qual Cristo disse que ressuscitará a todos os crentes nele, que hajam morrido fisicamente. São João, capítulo 6, do versículo 39 ao 58. E São João, capítulo 11, do versículo 21 ao 27. Cristo até estabelece para quando Ele vai ressuscitar a todos os mortos crentes nele. E quando os vejamos, seremos transformados sem ver morte, como está prometido em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 11 em diante. E também 1 de Coríntios, capítulo 15, do versículo 49 ao 58. E Filipenses, capítulo 3, do versículo 20 ao 21. Portanto, estejamos firmes, crendo o que está prometido para o nosso tempo, e que Deus nos abra o entendimento às Escrituras e os ouvidos para ouvir, e os olhos para ver. Os olhos para ver o que Deus prometeu e vê-lo à medida que vai se cumprindo, e ouvir a voz do Espírito Santo falando-nos, revelando-nos estes mistérios prometidos para serem cumpridos neste tempo final. É para mim uma bênção e privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho da voz do Espírito Santo falando à igreja no último dia. Se tem alguma pessoa que ainda não veio a Cristo para recebê-lo como Salvador, pode fazê-lo nestes momentos. E estaremos orando por você. Se encontra-se aqui presente, pode passar à frente. E as crianças de 10 anos em diante também, se não receberam a Cristo ainda. E os que estão em outros países, podem passar à frente onde vocês se encontram, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo por todos os que estarão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Vamos ficar em pé para orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo em diferentes nações, com nossos rostos inclinados. Os que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião e as demais pessoas também. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha teu reino, e seja feita a tua vontade como no céu, também na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai Celestial, venho a Ti com todas estas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-as em Teu reino, Senhor. Deus eterno, Pai Celestial, eu Te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração, os que estão vindo aos pés de Cristo nesta ocasião. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça,
a voz do Espírito Santo, e tua fé nasceu no meu coração, porque a fé vem pelo ouvir tua palavra, a palavra. E com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Tua fé nasceu em meu coração. Creio em ti com toda a minha alma. E com a boca se confessa para a salvação. Dou testemunho da minha fé em ti e da tua fé em mim, e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-te que perdoe-me. Perdoe, Senhor, toda falta, todo erro e todo pecado que eu cometi. E limpa-me com o teu sangue de todo pecado. E quando eu for batizado em água no teu nome, batiza-me com Espírito Santo e fogo. E produza em mim o novo nascimento, ao receber teu Espírito Santo. Quero nascer em teu reino. Quero viver eternamente. Salva-me, Senhor. Faz realidade em minha vida a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo em teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos, e os use grandemente em sua obra neste tempo final. Eles mantenham os olhos bem abertos para verem o que está prometido para o nosso tempo, e verem à medida que vai se cumprindo, e os ouvidos para ouvirem a voz de Deus, a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo falando-nos neste tempo final, no nome do Senhor Jesus Cristo.